Bom, agora eu vou falar para você sobre os agents. Os agents é um arquivo que a gente vai falar e descrever o que o nosso agente pode, a gente vai trazer o que ele vai executar de início naquela sessão. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o como o OpenClaw funciona e acho que vocês vão compreender de uma forma mais clara. Então vamos lá, deixa eu já começar aqui, que é o que importa de fato. Então, o Agents ele também é um arquivo MD, Markdown, e esse Markdown a gente vai descrever várias informações. Lembrando, gente, isso aqui é um prompt. Basicamente, tudo que a gente coloca em Markdown, ele vira um prompt e ele se unifica ao que a gente, ele reutiliza aquela informação a todo momento. O OpenClaw ele sabe usar aquele tipo de contexto de uma maneira mais límpida, mais fácil. Então, isso vai acabar acontecendo para você. É, você vai compreender que ele usa o SOL, usa o user, soma com o agent, e tudo está ali para que a gente monte esse grande prompt e envia para uma LLM, certo? Então, vamos lá. Então, o que de fato é? O agent basicamente é a configuração que ele sempre vai consultar. É como se fosse a nossa lei, a nossa Bíblia ali. Então, ele vai sempre fazer uma consulta ao agent. E o que eu adiciono no agent? A estrutura básica desse projeto, do que você quer falar com ele, onde está aquele código-fonte, as pastas, as estruturas, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. E o agent, ele utiliza, e é importante você adicionar sempre as skills também e as habilidades que ele pode usar. Se você cria, e eu já expliquei um pouquinho o que são as skills, se você cria várias skills e você diz as habilidades que ele pode usar, e aí ele vai entender o contexto e quando necessita usar aquelas habilidades, certo? As skills são habilidades, para aqueles que não sabem, beleza? Então, esse ponto é muito interessante e importante, porque aí a gente pode fazer o seguinte: podemos fazer o seguinte: colocar a organização de diretório, as convenções de nomenclatura que você quer, como instalar certas dependências, como rodar os testes, como fazer o build. Eu vou mostrar isso, tá? Como adicionar um link ou formatar. E aqui eu estou falando de aspectos técnicos de desenvolvimento, mas isso poderia ser para qualquer tipo de tarefa. Poderia ser para o marketing digital, para um copywriting, um agente específico de negócio. Então, eu crio e coloco tudo de informação. E, novamente, aqui também você não precisa sair colocando de uma vez, tá? E aqui você vai adicionando. Eu vou depois trazer num próximo vídeo como eu coloquei o meu próprio agente. Porque, novamente, o meu agente ele é focado em como eu uso no dia a dia as minhas ferramentas de inteligência artificial, certo? Como eu atualmente também estou mudando de equipe no meu trabalho e estou cada vez mais entrando, estudando a parte de inteligência artificial, eu já estava na minha equipe antiga, mas agora eu vou me afundar mais ainda e vou bem mais a fundo. Então, eu quero estar totalmente imerso, e mais do que já estava, nessa parte de inteligência artificial. Então, aqui o meu agente ele vai ter várias informações. Por exemplo, eu vou dizer para ele: sempre leia eu sou, a alma, o primeiro passo, tudo que ele tem, do que ele é, de quem ele é, o que ele faz e tudo mais. Leia o user.md, quem você está ajudando, que no caso sou eu, então ele vai ter esse contexto também. E aqui tenho também que eu vou trazer para vocês sobre o memory. O memory é um MD também, que ele vai aprendendo e vai adicionando essas informações nesse markdown. Imagina o seguinte: todos os dias eu vou usando o meu assistente. Então, sei lá, usei hoje. Usei meu assistente hoje, peraí, hoje. Então, hoje, ele já vai começar a adicionar várias informações sobre o que ele acha mais importante. Informações do que ele acha importante. Isso, gente, importante. Isso é com a LLM. Ele vai questionando, trazendo pontos, verificando se aquela informação é importante ou não. Ele analisa se aquilo faz sentido ele armazenar ou não. Então, via LLM, ele vai armazenando. Então, se hoje eu tenho uma informação, amanhã eu posso ter mais informações ainda. Então, aqui o memory, que eu vou depois falar também, eu posso mostrar, é o mesmo arquivo que vocês vão ver, memory, é a memória dele. Então, tudo que ele está aprendendo, ele vai adicionando ali, certo? E isso aqui é fantástico, porque
quanto mais eu uso, mais inteligente ele vai ficando, ele vai, não é reaprendendo, aprendendo, ele vai extraindo e adicionando isso a um grande contexto que vai se tornar um markdown também, certo? Isso não é nada de outro mundo. Eu quero até trazer um pouco sobre isso, tá? Isso aqui, gente, não é a revolução de nada. Isso aqui é uma evolução do que de fato a gente tem. Então ele pega um arquivo, vai mandando na LLM, a LLM vai extrair informação, vai adicionando ali, então a gente vai criando um arquivo para ter uma memória persistente de longo tempo, certo? Beleza. Então aqui a gente já vai ter essa parte de memória que vai estar dentro dessa pasta, ele vai adicionando as estruturas. Se eu vou usando uma Slack, Skill, ele vai vendo o que eu uso mais e vai ficando melhor, vai adicionando um prompt melhor. Eu posso adicionar os comandos que eu vou usar no projeto específico, mas aqui deveria ser algo mais geral, tá? Eu não criaria um agente somente para isso. Eu criaria um agente para trabalhar com tudo que ele vai ser meu assistente. Por exemplo, na parte de agendar alguma reunião, analisar as minhas reuniões, para ele analisar os meus e-mails. Então aqui eu vou criando o contexto para ele ficar inteligente e entender como eu gosto, como funciona, certo? Então isso é a parte do user e a parte do agent, perdão. E depois eu vou trazer um pouco do entity, das entidades. Vou trazer também, deixa eu só voltar aqui. Aqui a identidade da identity, perdão, da identidade do agente também, que aí eu tenho que especificar o nome dele. Eu já vou até usar aqui esse tempo que eu tenho para falar um pouquinho. Mas eu vou falar a identidade dele, eu vou dar um nome para ele, eu vou especificar se ele é uma IA, um robô, ele é familiar, ele é um fantasma. Eu posso dar essas informações para ele. Eu posso dizer se ele tem uma vibe mais alarmista, caótica, calma. E aí você vai colocar o seu padrão ali do que você acha. Se você gosta de emoji, se ele não coloca emoji, eu não gosto de emoji. Então, vou dar um avatar para ele também. Eu posso adicionar uma URL, uma URI, que é uma imagem convertida em código. Então, eu posso passar várias informações aqui para dar mais contexto também sobre quem é o meu agente, dar um nome. E aí vai ficar, entre aspas, a gente vai humanizar a IA. E assim, vai ficar do seu gosto, da forma com que você trabalha, que é fantástico, né? Então, é um pouco disso. Aqui é um pouco das tools. E aí, essas tools a gente vai adicionar quais skills que ele vai poder utilizar, que ele vai conhecer, e aí os comandos também que ele pode usar. O meu, por exemplo, gente, eu não permito ele fazer tudo, tá? Eu vou dando os privilégios a ele. Então, o meu tem uma grande camada de segurança que eu fui adicionando também, certo? Aí depois eu vou dar uma passada no próximo vídeo e aí a gente vai configurando junto também, porque eu tenho muita coisa para reconfigurar aqui no meu projeto. Beleza? Valeu! Espero que vocês tenham gostado. Já dá o like, já dá aquela força. Se gostou, se não gostou também, beleza, obrigado. Valeu, abraço, fui! Abraço!